Um bilionário finge estar dormindo para testar a filha de sua faxineira negra e fica paralisado quando vê o que ela faz. O cofre estava totalmente aberto, exibindo pilhas de dinheiro que representavam mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira. Thomas Mitchell permaneceu imóvel em sua poltrona de couro, respirando de forma constante, com os olhos semicerrados, observando cada movimento dela. A pequena Jasmine, de apenas 6 anos, entrou no escritório, segurando a mão de sua mãe, Diana. As duas chegaram para o turno da noite, como faziam há 2 anos na empresa de Thomas. A menina usava suas luvas rosas em miniatura, um presente que Diana comprou para fazer sua filha se sentir útil enquanto a acompanhava durante as férias escolares. Thomas havia planejado esse momento meticulosamente. Após descobrir que seu sócio desviou $3 milhões, sua confiança na humanidade foi destruída. Aos 45 anos, ele construiu um império, mas agora se perguntava se existia uma única pessoa honesta no mundo. O teste era simples: deixar o cofre aberto com uma fortuna à vista e ver se alguém conseguiria resistir à tentação. Diana começou a limpar as estantes, concentrada em seu trabalho. Jasmine, curiosa como todas as crianças, se aproximou da mesa onde Thomas estava dormindo. Seus olhinhos brilharam ao ver tanto dinheiro, mais do que ela já viu na vida. Thomas prendeu a respiração, preparando-se para presenciar mais uma decepção, mas o que aconteceu a seguir o deixou completamente paralisado. Jasmine não tocou no dinheiro. Em vez disso, percebeu que as notas estavam desorganizadas e começou a arrumá-las cuidadosamente, separando-as por valor e empilhando-as com a precisão de uma pequena contadora. Suas mãozinhas trabalhavam com delicadeza impressionante, como se estivesse manuseando algo sagrado. "Mamãe", sussurrou ela, "o dinheiro do seu Thomas estava todo bagunçado. Eu arrumei igualzinho você me ensinou a fazer com nossas moedas em casa." Diana se virou rapidamente, assustada. "Jasmine, você não pode mexer nas coisas do patrão." "Mas estava bagunçado, mãe. Ele vai ficar feliz quando acordar e ver tudo arrumadinho." Thomas sentiu algo que não sentia há anos. Sua garganta se fechou de emoção. Essa criança, que provavelmente nunca teve mais de R$20 nas mãos, organizou uma fortuna ao invés de pegar 1 centavo sequer. Mais do que isso, fez questão de contar à mãe o que fez, com a transparência inocente de quem não tem nada a esconder. O que Thomas não sabia era que esse gesto simples de honestidade de uma criança de 6 anos estava prestes a desencadear uma série de eventos que não apenas mudaria sua própria vida, mas revelaria verdades sobre preconceito, bondade e o verdadeiro valor das pessoas que ele jamais poderia imaginar. Nas semanas seguintes, Thomas continuou observando Diana e Jasmine discretamente. Descobriu que Diana trabalhava em turnos duplos, limpando na empresa dele à noite e em um consultório médico pela manhã. Jasmine sempre a acompanhava, fazendo o dever de casa na sala de espera ou brincando quietinha enquanto a mãe trabalhava. O que mais impressionou Thomas foi a educação que Diana dava à filha. "Sempre devolvemos o que não é nosso, mesmo quando ninguém está vendo", ele a ouviu ensinando a menina. "Nossa honestidade vale mais que qualquer dinheiro do mundo." Diana cresceu em um orfanato após perder os pais aos 9 anos. Lutou para terminar o ensino médio trabalhando, mas nunca conseguiu pagar uma faculdade. Aos 22 anos, engravidou de Jasmine, e o pai desapareceu quando soube. Desde então, sustentava a filha sozinha, recusando qualquer tipo de assistência que considerasse caridade. Thomas começou a aumentar secretamente o salário de Diana, instruindo o departamento pessoal a justificar como um reajuste de categoria. Mas sua boa ação não passou despercebida pelos olhos errados. Richard Blackwood, vice-presidente de operações, um homem de 50 anos acostumado com privilégios herdados,
Notou o movimento financeiro durante uma reunião. Thomas, por que estamos gastando dinheiro extra com o pessoal de limpeza, especialmente com essa funcionária específica? Diana é uma profissional excelente. Thomas respondeu secamente. Excelente? Richard riu desdenhosamente. Thomas, você precisa entender onde essas pessoas pertencem. Dê uma moeda extra a eles e logo estarão pedindo o cofre inteiro. É da natureza deles. Thomas sentiu a raiva subindo, mas manteve a compostura. Richard era filho de um dos fundadores da empresa e detinha ações significativas. Suas opiniões preconceituosas sempre foram toleradas pela diretoria por causa de sua influência financeira. Além disso, continuou Richard, ela traz aquela criança aqui. Isso é inadequado. Que tipo de mãe expõe uma criança ao ambiente corporativo? Claramente, ela não tem uma estrutura familiar adequada. Naquela noite, Thomas presenciou algo que o deixou furioso. Richard ficou até tarde no trabalho e encontrou Diana no corredor. Escute bem, disse ameaçadoramente. Sei que você está ganhando mais dinheiro do que merece. Não sei que tipo de favores está fazendo, mas isso vai parar. Diana empalideceu. Senhor, não entendo. Claro que não entende. Gente como você nunca entende. Só pega o que recebe e fica quieta. E tire essa criança daqui. Isto não é creche. Jasmine se escondeu atrás da mãe, assustada com o tom agressivo. Diana abraçou a filha protetoramente. Senhor, estou apenas fazendo meu trabalho. Seu trabalho é limpar e ser invisível. Nada mais. Thomas assistiu a tudo de seu escritório, sentindo algo que não sentia há anos, uma raiva purificadora. Richard havia cruzado uma linha que não podia ser desfeita. Não apenas insultou Diana, mas assustou uma criança inocente cujo único crime era acompanhar a mãe ao trabalho. Naquela noite, Thomas tomou uma decisão. Não bastava mais ficar parado observando. Richard Blackwood revelou sua verdadeira natureza, e Thomas tinha os recursos para fazer algo a respeito. O que Richard não sabia era que Thomas havia gravado toda a conversa. O sistema de segurança que o próprio Richard aprovou para monitorar funcionários agora registrava suas próprias palavras venenosas. Mas Thomas queria mais do que apenas uma gravação. Queria que Richard se enforcasse com suas próprias palavras publicamente, de forma tão humilhante que nunca mais conseguisse mostrar o rosto nos círculos empresariais. Na manhã seguinte, Thomas fez uma ligação que Richard jamais poderia imaginar. Marcus, preciso dos seus serviços novamente, disse ao telefone para Marcus Chung, ex-investigador do FBI, especialista em casos corporativos. Os dois trabalharam juntos durante o caso de desfalque, e Marcus conhecia cada canto escuro do mundo dos negócios. Que tipo de problema agora, Thomas? Do tipo que envolve racismo institucional e abuso de poder. Preciso de evidências sólidas contra Richard Blackwood. Marcus riu do outro lado da linha. Aquele playboy? Vai ser mais fácil que tirar doce de criança. Caras como ele sempre deixam pistas. Enquanto isso, Richard intensificou sua campanha de terror psicológico contra Diana. Na segunda-feira, apareceu no Departamento de Recursos Humanos com uma lista de infrações inventadas. Esta funcionária tem chegado atrasada regularmente, mentiu para Sandra Miller, diretora de RH. E aquela criança que ela traz está causando perturbações. Sandra, uma mulher competente de 40 anos, sabia que algo estava errado. Diana nunca se atrasou em 2 anos de trabalho. Sr. Blackwood, preciso verificar os registros. Registros podem ser alterados. Richard interrompeu arrogantemente. Eu sou o vice-presidente. Minha palavra deveria ser suficiente. Thomas observava tudo pelas câmeras de segurança, gravando cada palavra. O sistema que Richard instalou para monitorar produtividade agora registrava suas próprias mentiras e abusos de autoridade. Na quarta-feira, Richard cruzou uma linha ainda mais perigosa.
Interceptou Diana no estacionamento quando ela chegou com Jasmine para o turno da noite. Escute bem, disse, bloqueando o caminho dela para a entrada. Sei que você está fazendo mais do que limpar para ganhar esse dinheiro extra. Que tipo de serviços especiais está prestando? Diana tremeu de raiva e medo. Senhor, o que está insinuando é... Estou insinuando que gente como você sempre tem um preço. E estou curioso para saber qual é o seu. Jasmine se escondeu atrás da mãe, sussurrando. Mamãe, por que aquele homem está sendo malvado? Não se preocupe, minha filha. Diana respondeu com uma dignidade que contrastava com o veneno de Richard. Alguns adultos são infelizes e tentam fazer outras pessoas infelizes também. Richard riu cruelmente. Infeliz? Tenho mais dinheiro nesta carteira do que vocês duas verão em suas vidas inteiras. Eu deveria me preocupar com o que gente como você pode fazer quando fica confortável demais. Thomas assistiu à gravação naquela noite com uma raiva controlada que crescia a cada reprodução. Marcus chegou com um dossiê preliminar sobre Richard que confirmava suas suspeitas. O homem tinha histórico de intimidar funcionários negros e latinos em empregos anteriores. Olhe isto, disse Marcus, apontando para documentos. 3 processos trabalhistas resolvidos sem ir aos tribunais. Sempre o mesmo padrão. Humilhação sistemática até a pessoa pedir demissão. E por que nunca foi punido? Papai pagou pelo silêncio e transferiu o filhinho para outras empresas quando a coisa esquentava. Richard Blackwood é um parasita profissional. Thomas estudou cada página do relatório. Richard não era apenas preconceituoso. Era um predador serial que usava posição e dinheiro para torturar pessoas vulneráveis. Marcus, quero tudo sobre ele. Ligações telefônicas, e-mails, redes sociais, padrões de comportamento. Tudo. Thomas, está planejando algo grande? Estou planejando justiça. Na quinta-feira, Sandra Miller procurou Thomas discretamente. Sr. Mitchell, preciso falar sobre Richard Blackwood. Ele está pressionando para demitir Diana, mas não tenho base legal. Suspeito que há algo pessoal envolvido. Thomas fingiu surpresa. Que tipo de pressão? Alega que ela está violando regulamentos, mas quando verifico, não encontro evidências. Ontem, sugeriu que pessoas como ela não deveriam ter acesso a áreas administrativas após o expediente. Pessoas como ela, Sandra hesitou. Senhor, acredito que há implicações discriminatórias na conduta dele. Era a abertura que Thomas precisava. Sandra, se suspeita de discriminação, precisa documentar tudo oficialmente. Abra uma investigação interna. Mas ele é vice-presidente e eu sou presidente. Documente tudo. Naquela noite, Thomas implementou a fase 2 de seu plano. Instruiu o departamento de TI a instalar microfones adicionais em áreas onde Richard costumava intimidar funcionários. Oficialmente, era melhoria no sistema de segurança. Na realidade, era uma armadilha digital. Na sexta à noite, quando Richard pensou estar sozinho no escritório, fez uma ligação. Thomas ouviu tudo pelo sistema de áudio. Pai, aquela situação que conversamos, sim, a faxineira negra, está se tornando um problema. Preciso que use seus contatos para criar dificuldades legais para ela. Suspeita de furto, problemas com documentação, qualquer coisa que a force a se demitir. A voz do pai ecoou pelo alto-falante. Richard, tem certeza que não está exagerando? Uma mera faxineira. Pai, é questão de princípio. Se permitirmos que essa gente se sinta confortável demais, logo estarão exigindo direitos que não merecem. É melhor cuidar disso antes que outros funcionários similares comecem a ter ideias. Thomas gravou cada palavra, sentindo uma satisfação fria. Richard acabara de confessar conspiração para fabricar evidências e discriminação racial explícita. Marcus apareceu no escritório de Thomas na segunda-feira de manhã com uma maleta cheia de evidências. Thomas, você não vai acreditar no que encontrei.
Richard tem posts em redes sociais privadas que são verdadeiros manifestos supremacistas. Conversas em grupos fechados, onde ele e outros executivos fazem piadas sobre funcionários negros. Tem mais. Descobri que usou influência do pai para sabotar candidatos negros em processos seletivos de outras empresas. Há um padrão de 15 anos de comportamento discriminatório sistemático. Thomas examinou capturas de tela de conversas onde Richard escreveu coisas como: "Precisamos manter esses macacos no lugar deles. E a única forma de lidar com essa gente é mostrar quem manda desde o início." Marcos, isso é ouro. Espere, tem mais. Ele está planejando algo contra Diana para esta semana. Interceptei mensagens dele organizando um furto forjado. Thomas sentiu o sangue gelar. O que quer dizer? Vai plantar algo caro nos materiais de limpeza dela, depois descobrir publicamente. Vai chamar a polícia, fazer escândalo, humilhá-la na frente de todos. Nesse momento, Thomas percebeu que Richard subestimou completamente com quem estava lidando. O homem pensava estar lidando com um chefe distraído e uma funcionária indefesa. Não tinha ideia de que estava caminhando direto para uma armadilha que estava sendo construída há 15 anos. Thomas olhou para Marcos com um sorriso que não chegou aos olhos. "Perfeito. Deixe-o tentar. Quanto mais longe for, mais dura será a queda." Na terça-feira seguinte, Richard executou seu plano sórdido com a confiança arrogante de quem nunca enfrentou consequências reais. Às 20 horas, quando Diana e Jasmine chegaram para o turno de limpeza, ele já havia plantado um relógio Rolex de $15.000 no carrinho de limpeza. "Perfeito", murmurou consigo mesmo, observando pelas câmeras de segurança. "Vou dar 15 minutos para ela começar o trabalho. Depois vou pegá-la em flagrante." O que Richard não sabia era que Thomas estava no andar de cima observando cada movimento dele em monitores de alta resolução. Marcus Chun estava estrategicamente posicionado no estacionamento com uma van cheia de equipamentos de gravação. 3 jornalistas investigativos discretamente contatados por Thomas esperavam do lado de fora do prédio. "Marcus, ele acabou de plantar o relógio", Thomas relatou via rádio. "Ativem as gravações adicionais. Confirmado. Todas as câmeras extras estão funcionando. Temos ângulos que ele nem sabe que existem." Às 20h20, Richard desceu ao escritório onde Diana limpava quietamente enquanto Jasmine fazia dever de casa numa mesa próxima. Trouxe 2 seguranças e fingiu estar conduzindo uma inspeção de rotina. "Senhora Diana", disse Richard com falsa cortesia, "preciso verificar seus materiais de limpeza. Tivemos relatos de itens desaparecidos." Diana parou de limpar, confusa. "Sr. Blackwood, não entendo." "É procedimento padrão", mentiu Richard, caminhando diretamente para o carrinho onde plantou o relógio. "Ah, que interessante. O que é isto?" Removeu o Rolex com teatralidade exagerada, como se tivesse descoberto o santo graal. "Diana Jefferson, este é um relógio de $15.000 que sumiu do escritório do Sr. Mitchell ontem." Diana ficou completamente pálida. "Nunca vi esse relógio na minha vida." "Claro que não", disse Richard com sarcasmo venenoso. "Simplesmente apareceu no seu carrinho, não foi?" Jasmine levantou da cadeira assustada. "Mamãe, o que está acontecendo?" "Fique quieta, criança", Richard ordenou brutalmente. "Sua mãe terá que vir conosco explicar como itens caros aparecem magicamente nos materiais dela." Um dos seguranças já pegou o telefone para chamar a polícia, exatamente como Richard instruiu. "Polícia, precisamos reportar um furto em andamento." Foi nesse momento que Thomas apareceu na porta do escritório com Marcus e 3 pessoas que Richard não reconheceu imediatamente. "Richard", disse Thomas com uma calma que fez o sangue de Richard gelar, "acho que deveria desligar esse telefone." "Thomas, ainda bem que está aqui. Pegamos sua funcionária roubando seu relógio."
Thomas riu, um som frio que ecoou pelo escritório silencioso. Meu relógio, Richard? Uso o Apple Watch há 5 anos. Nunca tive um Rolex. A confiança no rosto de Richard começou a vacilar. O quê? O que está dizendo? Estou dizendo que acabamos de gravar você plantando um relógio que comprou esta manhã no carrinho de limpeza da Diana para incriminá-la. Marcus se aproximou com um tablet mostrando filmagens em alta definição de Richard, colocando o relógio no carrinho 40 minutos antes. Ângulo 1, disse, passando para o próximo vídeo. Ângulo 2, ângulo 3. Temos até seu rosto claramente visível quando verifica se ninguém está olhando. Richard tentou falar, mas Thomas o interrompeu. Ah, mas tem muito mais, Richard. Marcus, mostre-lhe o álbum que montamos. Marcus abriu um arquivo digital e começou a projetar seu conteúdo numa tela portátil. Primeiro vieram capturas de tela dos posts racistas de Richard em grupos privados. Precisamos manter esses macacos no lugar deles. Marcus leu em voz alta. Isso é seu, não é, Richard? Diana ofegou, cobrindo a boca com as mãos. Richard tentou se aproximar da tela, mas Thomas o bloqueou. Aqui está sua conversa planejando criar dificuldades legais para Diana. Marcus continuou. E aqui está sua confissão de que é questão de princípio impedir que essa gente se sinta confortável. Onde conseguiram isso? Richard gaguejou, o suor começando a formar na testa. Sistema de segurança que você mesmo aprovou, lembra? Incluindo aquela ligação para seu pai conspirador, planejando fabricar evidências contra uma funcionária inocente. Uma das jornalistas se identificou, Jennifer Walsh, Canal 7 News. Senhor Blackwood, gostaria de comentar sobre essas evidências de discriminação racial, sistemática e conspiração para fabricar evidências criminais? Richard finalmente entendeu a magnitude do que estava acontecendo. Vocês não podem usar isso. Tenho direitos. Ah, claro que tem, disse Thomas calmamente. Tenho o direito de permanecer calado, porque tudo o que disser será usado contra você. Não apenas pela polícia que já está a caminho para prendê-lo por conspiração e tentativa de difamação, mas também pela imprensa, pelo conselho da empresa e pelos advogados da Diana. Marcus continuou a apresentação. Também temos registros de seus 15 anos de discriminação sistemática em empregos anteriores. 3 processos abafados pelo papai, 8 funcionários negros e latinos que você assediou até pedirem demissão. E o melhor de tudo, Thomas interrompeu, temos gravações suas em câmeras que nem sabia que existiam, incluindo suas ameaças a Diana no estacionamento e suas investidas sexuais nojentas. O segundo repórter se adiantou com uma câmera. Senhor Blackwood, como responde às acusações de que usou sua posição para perseguir sistematicamente funcionários minoritários? Richard tentou correr, mas Marcus bloqueou a saída. Ah, quase esqueci, disse Marcus sorrindo. Sua conta bancária foi congelada há 1 hora. Sua família já foi notificada do conteúdo das evidências e o conselho da empresa convocou uma reunião de emergência para amanhã de manhã para discutir sua demissão por justa causa e possível ação legal. Diana, que permaneceu em choque durante toda a revelação, finalmente encontrou sua voz. Sr. Mitchell, o senhor sabia que isso ia acontecer? Diana, eu sabia que Richard era preconceituoso, mas não imaginava que chegaria ao ponto de tentar destruí-la com evidências falsas. Quando descobri o plano dele, decidi que era hora de parar de assistir passivamente. Jasmine se aproximou timidamente de Thomas. Senhor, Thomas, o homem malvado vai parar de assustar a mamãe agora? Thomas se ajoelhou na altura da menina. Não, querida. Ele nunca mais vai incomodar vocês. Richard, desesperado, fez uma última tentativa patética. Thomas, podemos resolver isso entre cavalheiros.
Minha família tem investimentos significativos na empresa. Tinha. Thomas o corrigiu. Até 20 minutos atrás, quando o conselho votou unanimemente para forçar a compra de todas as ações da família Blackwood. Parabéns. Conseguiu arruinar não apenas sua própria carreira, mas também a fortuna da família. A polícia chegou nesse momento, mas não foi Diana quem foi presa. Richard Blackwood, disse o detetive Harris, está preso por conspiração para fabricar evidências, assédio, discriminação racial e tentativa de difamação. Enquanto algemavam Richard, ele olhou para Diana com um ódio que finalmente revelou sua verdadeira natureza. Isso não vai ficar assim. Minha família tem influência. Ah, tinha. Marcos corrigiu novamente. Até esta manhã, quando as evidências vazaram para todos os principais veículos de comunicação. Seu pai ligou há 2 horas pedindo para ser removido da lista de contatos da empresa. O terceiro repórter se aproximou de Diana. Senhora Jefferson, como se sente sabendo que foi completamente inocentada e que seu perseguidor enfrentará todas as consequências? Diana olhou para Jasmine, depois para Thomas. Sinto gratidão. Gratidão por existirem pessoas dispostas a lutar pela justiça, mesmo quando seria mais fácil ignorar. Thomas observou Richard sendo levado algemado, sabendo que o homem enfrentava não apenas prisão, mas ruína social e financeira completa. Sua reputação estava arruinada para sempre, sua família o renegou e sua carreira terminou de forma tão humilhante que se tornaria lendária nos círculos empresariais. Diana, disse Thomas, gostaria de conversar sobre uma promoção. Enquanto Diana sorriu através das lágrimas e Jasmine aplaudiu sem entender completamente o que aconteceu, ficou claro que a justiça foi servida de forma tão devastadora que seria lembrada por gerações, provando que subestimar a decência humana pode ser o erro mais caro que alguém pode cometer. 6 meses depois, Diana Jefferson caminhava pelos corredores da Mitchell Enterprises, não mais como faxineira, mas como diretora de recursos humanos, uma posição que Thomas criou especialmente para ela após descobrir sua formação em administração que nunca conseguiu completar. Sua primeira decisão foi implementar um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários, programa do qual Jasmine seria a primeira beneficiária. Mamãe, posso mostrar meu novo desenho para o senhor? Thomas? Perguntou Jasmine, agora com 7 anos, correndo pelo escritório que se tornou seu segundo lar. Frequentava a melhor escola particular da cidade e já falava fluentemente sobre querer ser advogada para ajudar as pessoas, como o Sr. Thomas nos ajudou. Thomas sorriu, observando a transformação completa de suas vidas. Sua empresa ganhou prêmios por inclusão e diversidade, tornando-se referência nacional na contratação de pessoas negras em posições executivas. O programa Chance Justa, criado em homenagem ao caso de Diana, já beneficiou mais de 200 famílias. Enquanto isso, Richard Blackwood vivia uma realidade completamente diferente. Após cumprir 18 meses de prisão por discriminação racial e conspiração, foi solto para descobrir que sua reputação estava completamente destruída. Nenhuma empresa respeitável o contrataria. Sua esposa pediu divórcio, ficando com metade dos bens restantes. Seus filhos mudaram de sobrenome e se recusavam a falar com ele. O homem que foi vice-presidente de uma grande corporação agora trabalhava como vendedor de carros usados, ganhando menos em 1 ano do que Diana ganhava em 3 meses. Seus posts racistas continuavam circulando na internet, impedindo qualquer tentativa de reconstruir sua imagem. Pai Thomas, disse Jasmine durante o jantar na casa nova que Thomas comprou para elas. A professora pediu para escrevermos sobre nossos heróis. Posso escrever sobre você? Thomas sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Jasmine, o verdadeiro herói desta história é sua mãe, que te ensinou que honestidade vale mais que qualquer quantidade de dinheiro. Não,
Diana segurou a mão de Thomas. O herói é quem teve coragem de lutar quando seria mais fácil ignorar. Na semana seguinte, Thomas recebeu uma ligação inesperada. Senhor Mitchell, aqui é o repórter Michael Torres, da CNN. Gostaria de fazer uma matéria sobre como sua empresa se tornou modelo de inclusão após o caso Blackwood. A matéria foi ao ar no horário nobre, mostrando Jasmine brincando no escritório onde tudo começou, Diana trabalhando em seu novo cargo e Thomas explicando como uma criança de 6 anos mudou sua visão de justiça e humanidade. Richard assistiu à reportagem de seu apartamento de um quarto, bebendo sozinho ao ver sua antiga vida prosperando sem ele. Tentou ligar para ex-colegas, mas todos bloquearam seu número. Tentou criar novos perfis nas redes sociais, mas seus posts racistas continuavam ressurgindo, assombrando-o como fantasmas digitais do passado. 3 anos depois, no aniversário de 10 anos de Jasmine, Thomas fez um anúncio especial durante a festa. Jasmine e Diana, vocês mudaram minha vida de formas que nunca poderei retribuir completamente. Por isso, criei o Fundo Educacional Jasmine Jefferson, que fornecerá bolsas universitárias para jovens negros talentosos pelos próximos 50 anos. Jasmine correu para abraçá-lo. Obrigada por acreditar em nós quando ninguém mais acreditava. No mesmo dia, Richard estava tentando conseguir emprego num posto de gasolina, mas foi rejeitado depois que o gerente pesquisou seu nome no Google e encontrou o famoso artigo sobre discriminação racial. Sua queda foi tão completa e pública que se tornou caso de estudo em escolas de negócios sobre como preconceito e arrogância podem destruir carreiras inteiras. Thomas percebeu que a verdadeira vingança nunca foi destruir Richard. Foi construir algo maior do que ele jamais poderia imaginar. Transformou uma empresa comum num símbolo de justiça social, criou oportunidades para centenas de pessoas e provou que integridade leva à prosperidade genuína. A honestidade de uma criança de 6 anos me ensinou que a melhor resposta ao ódio é amor e ação, disse Thomas durante um discurso na Universidade Harvard. Richard tentou nos derrubar, mas acabou nos elevando a alturas que nunca sonhamos alcançar. Hoje, Jasmine frequenta uma escola preparatória com destino a Harvard. Diana tem MBA e é reconhecida nacionalmente por suas inovações em recursos humanos. E Thomas foi homenageado pelo governo por suas contribuições à igualdade racial no ambiente corporativo. Richard ainda vive sozinho, fazendo trabalhos esporádicos, lembrado apenas como exemplo do que acontece quando alguém subestima o poder da decência humana, combinada com a determinação de fazer o que é certo. A verdadeira justiça não foi a prisão de Richard ou sua ruína financeira. Foi provar que a bondade, quando protegida pela força, constrói legados que inspiram gerações. Se esta história de transformação tocou seu coração, inscreva-se no canal para descobrir mais histórias que provam que fazer o bem sempre vale a pena, mesmo quando parece impossível.